Ele veio para sentar no banco, agora ali, os outros que lutem. O Alexandro ali, viu o Alexandro correr ali no treino, ele tá enxutinho, hein, gente? O Alexandro? Tá magrinho, tá enxutinho, hein? Tô passando ali. Agora não sei se ele... Assim, é claro que ele tá um bom tempo sem jogar, desde o final da temporada na Itália, né? Então... Fala, nação! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla Hit, nessa sexta-feira, dia 6 de setembro de 2024. Estamos mostrando para vocês as últimas novidades do Flamengo. Então, se você é novo, galera, já peço a você, já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Já que a gente está falando aqui das contratações, né? Hoje teve a apresentação do Alcaraz, a gente está falando do Igor Jesus, que também chegou nessa janela, embora não pareça mais. Estamos falando do Memphis, que é um nome expressivo. Quem que contratou melhor? Qual que é a maior contratação? É sempre complicado, porque a gente tem vários viés diferentes para olhar isso. Exato. Mas a gente tem uma lista de 10. Nossa produção selecionou 10 que ela entendeu que eram chamativos por motivos diferentes, né? Para mim, a mais expressiva como nome ainda... Quer dizer, agora é o Memphis Depay. O Thiago Silva tem muita coisa de voltar para casa. O Almada e o Alcaraz são jogadores jovens que teriam um mercado na Europa, então isso também chama atenção e são jogadores caros. Só até dezembro e volta para a Europa. É isso, o Alcaraz não. O Alcaraz chega numa outra maneira. O Alex Telles é jogador de seleção, o Alexandre a mesma coisa, Bright White acho que ninguém imaginava, Campbell acho que ninguém imaginava, Coutinho mais parecido com o Thiago Silva e Bernard, Falta né? um nome. Entram os três. Falta um nome nessa lista? Pra mim, a melhor de todas. Qual? Você falou no começo. Igor Jesus. Pra mim, por rendimento. Pra mim, o que mais se encaixou, até porque o Botafogo perde o Júnior Santos. Perde o Júnior Santos e aí o Tiquinho tava fora ainda. E aí entra o Igor Jesus. Cara, ele parece que nasceu pro Botafogo. Porque... E nem digo por esses 2 gols que ele fez no último jogo, ele fez os 2, né? E 2 golaços. Contra o Palmeiras ele faz... Ele veio para sentar no banco, agora os outros que lutem. O Alexandro ali, viu o Alexandro correr ali no treino, ele tá enxutinho, hein, gente? O Alexandro? Tá magrinho, tá enxutinho, hein? Tô passando ali. Agora não sei se ele... Assim, é claro que ele tá um bom tempo sem jogar, desde o final da temporada na Itália, né? Então, ele tem que entrar... A gente já fez aqui um cálculo de entrar contra o Vasco, né? Era o cálculo que a gente fazia. Porque o Ayrton Lucas está suspenso. Não vai ter um lateral esquerdo. Então, é mais ou menos como a gente vai esperar o Memphis, né? De entrar numa partida contra o Atlético Goianiense em casa. Então, é uma ótima ideia. É bastante interessante esse tema e pode levar a vários viés mesmo. O Coutinho, grande cara, mas e aí? Vai ajudar quando? Quando é que começa a jogar? Ele machucou, teve Covid e agora eu acho que ele tá pronto, né? Agora ele tá em condição. Então, tomara que ele esteja em forma e tal, porque eu penso muito em custo-benefício. Pô, esse Depay, ó, tá vendo? Ó, que absurdo, um dinheirão e tal. Por enquanto, quem tá resolvendo lá, ou pelo menos resolveu nos números, é o que chegou também que não esperavam, que é o Thales. Thales Magno, que não tá nessa lista aí, chegou, tá fazendo gol. Mas vocês não esperavam nada do Thales Mágico? Não, eu tinha uma expectativa já. muita. Não gigante, mas tinha uma expectativa. Não tá na lista? Não tá na lista, não tá. Nem ele, nem o Igor. São 2 que estão dando resultado. Se pegar jogo e gol estão dando resultado. É que ali a gente pôs com toda a razão. Midiáticos e tal, O Depay, se for avisar que dia vai chegar, etc. Vai ter o Igor na lista, então eu nem sabia, Dan. Mas não tem problema não, aqui é livre, freestyle. Se o Corinthians avisar direitinho que hora o cara desembarca, vai ter muita gente no aeroporto. Aí entra naquela coisa de ser midiático, de ser... Com a liderança do presidente Rodolfo Landim, a gente é super rígido quanto a isso. Acho que ano passado a gente tinha colocado no orçamento 60 milhões de reais de receita de venda de jogador, a gente fez 303. Óbvio, os nossos objetivos são esportivos, de conquistar título, de dar alegria ao torcedor, mas sempre dentro da maior responsabilidade financeira possível. Então, todas as decisões que são tomadas aqui no futebol, o mercado sabe, todas as negociações com o Flamengo são muito duras, mas ao contrário de uma série de outros clubes, assinou contrato com o Flamengo, se o débito vence domingo, vai cair na sexta-feira. Tem clube que o débito vence domingo, vai cair daqui a 3 meses, não paga imagem, não paga luva, não paga comissão. No Flamengo,
Isso não existe. E tem clube que investe pesado e faz isso. O Flamengo não tem esse tipo de fonte de financiamento para montagem de elenco e não vai cometer nenhum tipo de irresponsabilidade, mesmo pressionado pelo massacre que o calendário impõe ao elenco e pelas lesões que aconteceram. Então, para resumir, temos 3 grandes centroavantes dentro do elenco, o grupo é muito forte, estamos atentos ao mercado, nosso telefone não para, mas a gente vai tomar as decisões dentro da ótica técnica mais assertiva possível e dentro de toda a responsabilidade financeira que o clube sempre foi gerido. Bom, tá aí, né? Ninguém cita nome de ninguém explicitamente, ninguém se acusa, mas a gente começa a ver um discurso diferente do que já houve em outros tempos de futebol brasileiro. Os clubes preocupados com não gastar mais do que arrecadam, no caso do Flamengo, falando em estruturação, e eu acho que isso tem muito a ver com o Textor, com a maneira como ele gera o Botafogo, com o tanto de dinheiro que ele injeta nesse Botafogo. Existe um lado positivo nesse debate? Eu consigo ver um fundo positivo. Acho que ele é motivado por uma rivalidade, um incômodo do crescimento do Botafogo, mas eu consigo ver para futuramente, se isso se mantiver, um lado positivo, Pascoal. Eu vejo o lado positivo em que você consegue transformar uma regra que não existe e você ter uma regularização do chamado fair play financeiro. Porque John Textor sabe que na Europa, onde ele tem algumas equipes, é parceiro de uma e tem outra, de uma na França e uma na Inglaterra, que ele até gostaria de tirar, ele é 48%, se não me falha a memória, mas ele gostaria de comprar um time só dele. Ele tentou comprar um ou outro, um da primeira divisão, um da segunda divisão. Tem 45 ou 48 do Crystal Palace. Aí e é dono do Lyon. Ele quer vender para comprar... Southampton. Aí tentou, mas não 80, conseguiu. Sei lá, 50 então, são coisas que... o que diz o presidente do São Paulo? Tem jogador que vai, que volta, que vem aqui, depois vai para a Europa, é o caso do Almada. É o caso do zagueiro do Botafogo, que foi para jogar no Lyon e voltou para jogar agora, o Adrielson. Então, a gente vai... você falou, não citam nomes, mas a palavra vai... A palavra tem direção, entendeu? A palavra tem um objetivo, tem uma direção. O dirigente do Flamengo falou agora, tem clube que contrata e não paga, ele está cobrando o Corinthians que não pagou o Mateuzinho, está cobrando o Internacional do Thiago Maia. Então, assim, as palavras são bem colocadas, mas são objetivadas, entendeu? Às vezes eles escondem aqui uma coisa e o Textor falou que agora o pessoal está incomodado porque o Botafogo voltou a ser o glorioso. Que bom, o Textor. Você não sabe como é que eu me sinto feliz, né? De ver o Botafogo que rivalizara, que era rival do Santos, era rival do Palmeiras, né? Porque Palmeiras, Santos e Botafogo eram os times que conduziam o futebol brasileiro. Numa certa época. Ele cita o Santos, né? O Botafogo foi base da seleção brasileira. O Botafogo sempre foi gigante. Não tem essa de... O Botafogo sempre foi gigante. Só que as dívidas empurraram o Botafogo para uma situação muito ruim. E ele está salvando o Botafogo. Ele não está fazendo para o Botafogo, o Textor, mais do que o Botafogo já foi. Mais do que o Botafogo merece. Porque esse é o Botafogo. Né? Aquela música que falava, esse é o Botafogo que a gente conhece. Esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que a gente conhece. O Botafogo é isso aí, gente, não mudou nada. Para quem conhece um pouquinho de história de futebol, porque às vezes as pessoas pensam que o futebol começou a semana passada, mas o futebol tem história, né? Tem história, o futebol. E o futebol Botafogo, tem passado. Pascoal, depois do 3-1 contra o Palmeiras lá no Engenhão, com um pênalti a favor, e depois o jogo vira 4-3, o que esses caras não podiam nem sair na rua. Teve um jogador que ficou o restante do ano, porque acho que chegou a ficar 16 pontos na frente. Chegou o Abel Ferreira a falar que o Botafogo era campeão. Lembra? Sim. E quem acabou campeão foi o Palmeiras dele. Sim. Então, imagina, agora, quando aconteceu tudo aquilo, pouco se falou. Mas agora que o Botafogo está voltando a ser o Botafogo que todo mundo quer, só o torcedor do Botafogo que ainda não acredita. Que ele ainda está com o pé atrás, porque acho que já acredita. Porque aquele jogo do Palmeiras já acabou. Alguns botafoguenses que acham que vai tremer ainda na hora Aquele jogo do Palmeiras do ano passado acabou com a classificação jogo daqui. No Allianz Parque. Aquele jogo, um ano e tanto depois, aquele jogo acabou.
porque o Botafogo conseguiu se classificar diante do Palmeiras na Libertadores da América. Então aquele jogo acabou. Então o Botafogo tem o segundo melhor elenco do futebol brasileiro hoje, porque eu acho que a gente tem que tratar a atualidade e respeitar a história. Você tem que respeitar o passado, respeitar a história. Eu também com a palavra dos dirigentes, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um bom dia para você, um beijo para a Mari, abraço aí, Breiler, Marra também, todo mundo com a gente nesse Sport Center. A Mari, que tinha prometido a chuva aqui para o Rio de Janeiro, ela chegou mesmo, veio garoando, tá aqui, tá por aqui. Mas estamos firme e forte, porque hoje, ontem teve o Alexandre e hoje vai ter o Alcaraz. Mas daqui a pouquinho o Flamengo, dia a dia, apresentando reforços aí para tentar consertar esse problema no elenco aí que vem perdendo vários jogadores por lesões. Mas ontem, como você disse, o Alexandre chegou, foi apresentado, 33 anos, jogador que vai ficar aí por um bom tempo no Flamengo, ele que não joga desde o dia 25 de maio pelo Campeonato Italiano pela Juventus contra o Monza, jogou 74 minutos na ocasião, mas disse que está bem fisicamente, enfim, chega para ajudar, contou ali com o apoio do Tite, da comissão técnica, né? Foi convocado pelo Tite várias vezes na seleção brasileira, então chega como reforço aí até para substituir a lacuna deixada pelo Vinha, que se machucou seriamente, só volta em 2025. A gente ouve um pouquinho agora do Alexandre para falar sobre... Tá, então, o Alexandre, vamos ver quando ele vai poder ser relacionado pelo técnico Tite já para os próximos jogos, né? Porque, como ele disse, está bem fisicamente, está treinando duro aí, não teve folga como os outros companheiros nesses últimos dias aí de data FIFA, então fica essa grande expectativa. Os dirigentes falaram, Bruno, bastante sobre questões de reforço e tudo mais, mas daqui a pouquinho a gente traz mais sobre o que falaram Marcos Braz, vice-futebol, e o Bruno Spindel também, o diretor de futebol, questões de busca de mercado, tem a lesão do Pedro, enfim, a gente traz mais disso daqui a pouquinho aqui no Sport Center. Assim, a gente vai falar entre linhas aqui, hoje é dia do namoro, mas assim, íntimo, né? Uma coisa mais assim, hoje é esse dia. E aí o DJ Careca escolheu essa música. Criançada, hoje é dia de sorrir, não é mesmo, ô Vene Casagrande? Vai jantar com alguém hoje, Vene? E quer saber da minha vida? Acompanha no Instagram. Vai postar lá? Oh, meu Deus do céu. Ainda bem que eu sigo teu pessoal. Sabe o que você vai ver lá? Ele lutando. Ah, não. Hoje já teve treino. Hoje já teve. Né? Ô, Vene Casagrande. Mais tarde pode ser jiu-jitsu. É outro treino, né? Vene. Vamos lá, Vene. Pô, vai entrar no modo porquinho aqui, ó. O Vene Casagrande, modo Boa porquinho, tarde. quando ele acha muita graça, que aí começa o... Daqui a pouco ele começa. Ô, Vene, e é um bom reforço do Flamengo, hein? Já falou, e falou da importância do Tite na chegada dele, né? Pois é, e a gente havia mencionado isso aqui, que isso pesou bastante na escolha do Alexandre na hora de ele optar pelo projeto do Flamengo. E de fato não é nenhuma demagogia dizer que esse jogador poderia escolher outros clubes, inclusive na Europa. Ele tinha proposta para ficar lá na Europa, só que quando o telefone dele tocou e era o Tite e também o Matheus Bach, esses dois profissionais que tiveram uma boa relação com o Alexandre nos tempos de seleção brasileira, obviamente ele começou a repensar mais a vinda para o Flamengo. Tanto é que vários outros clubes, o próprio São Paulo, que é um clube que ele tem um carinho enorme também procurou esse jogador e ele optou pelo Flamengo. Óbvio, tudo que envolve o Flamengo ajuda demais na hora da escolha. Vamos lá, tudo que envolve o Flamengo. Visibilidade, disputa por título, estrutura, salário em dia, isso pesa bastante. E quando o telefone toca e é o Tite ligando para ele, obviamente que ali deve ter sido a cereja do bolo na hora dele tomar essa decisão. Porque ele gostou bastante de ter trabalhado com o Tite na seleção brasileira. Ele gosta da metodologia de trabalho técnico Tite. A questão é, o Tite pode ficar até dezembro, que é quando acaba o contrato dele. Depois ele vai ficar porque ele fez um contrato longo com o Flamengo. Mas de fato é uma baita contratação no Flamengo. Na minha opinião, inclusive, chega para ser titular. Tudo depende de como ele vai performar nesse retorno dele ao futebol brasileiro. Mas eu estou partindo do princípio que ele vai chegar bem. Ele chegando bem, hoje ele é titular porque o Ayrton Lucas não vem desempenhando bons jogos com a camisa do Flamengo. Pedrosa, e aí? Como a gente faz nesse pensamento dele chegar para ser titular? Porque a gente está falando de um Tite que tem uma preocupação na gestão de pessoas muito grande. Sim. A gente está falando de um Tite que até outro dia escolhia colocar um volante que estava performando
pior, vamos dizer assim, do que um zagueiro improvisado que estava performando melhor, mas por uma questão de hierarquia ali, vamos dizer, de ser o dono do cargo. Ou seja, o Tite tem essa preocupação. E aí, como será que ele vai conduzir essa situação em relação à titularidade do Alex? Será que ele vai ficar um pouquinho no banco? Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Eu não acredito nisso, Fernanda, sabe por quê? O Tite não só trouxe um baita de um jogador que é o Alexandro, um lateral completo, com anos de Europa, que já fez função ofensiva, defensiva, sabe jogar de volante também, mas ele encontrou também um homem de confiança. O Tite sempre convocava o Alexandro sempre foi um jogador escolhido pelo Tite na seleção brasileira, então quando ele entrar em campo, ele vai entender também exatamente qual é o estilo de jogo que o Tite quer implantar, o que o Tite quer colocar em campo, a orientação de um atleta que tem tanto tempo de Europa e tanto tempo do conhecimento do técnico, isso faz toda a diferença. Isso não é demérito para Ayrton Lucas, é o momento dele também descansar um pouquinho, é uma temporada longa, ele tem uma característica mais ofensiva e talvez o Tite utilize o Alexandre também para dar um suporte maior nessa parte defensiva. É um baita jogador, é melhor jogador do que o Ayrton Lucas, eu acho que naturalmente ele seria titular em qualquer time do Brasil. Aquela liberação miofascial dói, eles fazem com uma tranquilidade, Eles né? fazem. Gente, eu faço uma vez, eu não quero mais. Ô, Vene Casagrande, eu queria que você atualizasse, a gente vai falar agora da lesão do Pedro, né? Nós falamos muito tempo aqui nesse programa ontem sobre a lesão do Pedro, eu queria que tem alguma atualização, o Flamengo falou alguma coisa? O Flamengo se pronunciou dizendo que o próximo passo é apenas a marcação do dia para fazer a cirurgia, para poder fazer essa correção do problema que ele teve. E é isso, é a última atualização do Flamengo e de fato não tem mais nada a fazer, a não ser torcer para o Pedro durante essa recuperação aí. E como foi a reapresentação do Flamengo? Tem mais gente? Reapresentação, né? Sim, aconteceu ontem. Então, sobre os outros. Como foi? Tem mais gente para perto de voltar? O Gabigol e o Léo Pereira. Esses dois aí com certeza vão ficar à disposição pro próximo jogo, que é apenas no dia 12, ou seja, na quinta-feira que vem. Esses com certeza vão ficar à disposição. Arrascaeta e De La Cruz correm contra o tempo para poder ficar à disposição. Só que eu acho que a gente precisa entender o que a comissão técnica vai fazer. Porque os 3 próximos jogos são jogos importantes, sendo que um em cada competição. Chega um determinado momento que não dá para você querer abraçar o mundo. Eu acho que tem que ter um planejamento. Vamos lá, o que a gente vai querer ganhar? Porque é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que é um clássico importante contra o Vasco, que vive um bom momento, e depois a Libertadores. Você vai colocar Arrascaeta e De La Cruz para jogar os 3 jogos seguidos? Vai colocar o Gabigol para jogar os 3 jogos seguidos? Aí que entra o planejamento e a decisão. O que nós queremos? Eu acho que desses 3 jogos, talvez o da Copa do Brasil seja o mais tranquilo. E aí eu não forçaria um Arrascaeta e nenhum De La Cruz no jogo contra o Bahia. Até porque o Flamengo está na frente. A gente precisa parar e pensar nisso. O Flamengo saiu na frente nessa briga por uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Jogo no Maracanã. Eu sentaria, comissão técnica, diretoria, para decidir qual é o nosso planejamento, qual é a nossa prioridade. Essa ideia de que, vamos brigar por tudo, não temos prioridade, isso já mostrou, o próprio Flamengo já mostrou que não vai dar certo. Quem muito quer, nada tem. É melhor sentar, conversar e decidir qual é a prioridade. Na minha visão, a prioridade tem que ser sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Cara, mas eu acho que esse é o assunto mais delicado no futebol brasileiro há muito tempo, não é de hoje. Só que, por que a gente fala isso? Eu nunca mais me esqueço, uma vez o Djalminha, grande Djalminha, falou pra mim, Fernanda, aqui no Brasil as pessoas têm uma dificuldade, os jogadores, os clubes, de falar assim, não, eu não vou ganhar esse título, eu venho pra brigar pra... de ser sincero, né? Todo jogador que chega em qualquer clube que seja fala, eu venho aqui pra ser campeão. E a gente sabe que muitos não serão, mas assim, essa dificuldade do torcedor brasileiro de escutar a verdade. E ainda mais assim, que não é nenhuma verdade. No caso do Flamengo, é uma dificuldade mesmo. É porque o torcedor sabe, não dá pra ganhar os 3. Mas ele não quer escutar o Flamengo falar, olha, agora a gente vai priorizar o brasileiro. E aí, como é que faz um negócio desse? É complicado, mas aí eu tenho que pensar no que o torcedor do Flamengo já viu, deixou de ver, das importâncias dos títulos. A Copa do Brasil, o Flamengo, se eu não me engano, tem 3 ou 4? 4. 4 Copas do Brasil. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que o Flamengo não conquista desde 2020. Hoje a gente já está em 2024. E é o campeonato de maior prestígio dentro do nosso cenário. E a Libertadores eu não preciso explicar nada para ninguém. Então, no momento que você tem
tomar uma escolha, sem dúvida alguma, eu acho que o Flamengo deveria priorizar o Campeonato Brasileiro, apesar de estar um pouco atrás, ainda tem boas rodadas aí pela frente, e a Libertadores. A Copa do Brasil utiliza o time misto, ainda mais conseguir uma vantagem lá no jogo de ida lá na Arena Fonte Nova. Então eu acho que o Flamengo teria que utilizar sim essa Copa do Brasil para mesclar esse time, para colocar os jogadores mais descansados e preservar os seus principais atletas pro Brasileirão, que é muito importante, e também para a Copa Libertadores. É uma coisa difícil, hein? E a gente sabe que a gente trabalha com futebol, o torcedor fica falando, pô, mas não dá pra ganhar os 3, meu Deus, não priorizou uma coisa. Aí quando mostra que chegou com um time mais alternativo, pô, aquele malucão lá improvisou, ele economizou o pessoal, não sei o quê. É muito complicado, Tem uma frase que é boa. Qual? Quem muito quer, nada tem. Isso eu também acho. É isso. E agora, olha só, a diretoria ela não tem que tomar decisão baseada no que a torcida vai pensar. A diretoria ela tem que tomar a decisão pensando no profissionalismo. Senão você fica de olho em rede social e vê o que a torcida quer e aí você toma essa decisão. A verdade é essa. E qual você acha que deveria ser a decisão do Flamengo? O Pedrosa já deu ali a opinião dele. Ele acha que o Brasileiro hoje é o título de maior prestígio no Brasil. E pra você, Veneno? Eu já falei. Eu acho que a prioridade tem que ser sempre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Não é o Flamengo. É clube que faz investimento, como o Flamengo faz, como o Botafogo faz, como o Palmeiras faz. Esses clubes têm que priorizar sempre Campeonato Brasileiro e Libertadores. Eu, particularmente, eu sou apaixonado por Campeonato Brasileiro, a verdade é essa, isso pessoalmente falando. E é um campeonato extremamente difícil de ganhar, é muito complicado ganhar. Então, quando você ganha uma competição como essa, você engrandece ainda mais a história do clube. Gente, com todo respeito, a Copa do Brasil foi feita para clubes que não conseguem ou não vão conseguir ganhar o Campeonato Brasileiro nem a Libertadores. A verdade é essa. Muita gente romantiza a Copa do Brasil pelo valor que a Copa do Brasil dá como premiação. Mas Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas principais competições, na minha opinião, no futebol sul-americano. Então o Flamengo tem que sempre priorizar Campeonato Brasileiro e Libertadores. E o Pedrosa mencionou muito bem, o Flamengo não ganha o Campeonato Brasileiro há muito tempo. A verdade é essa. E a última vez que ganhou olhando o celular, torcendo para um outro clube. Eu acho um absurdo isso, o Flamengo, com o investimento que faz. E a forma como o Flamengo vem atuando no Campeonato Brasileiro desse ano, nos últimos jogos, para mim, a sensação que passa é que estão menosprezando a competição, o que é um tremendo de um erro. A verdade é essa. Mas vamos ver qual será a decisão do Tite nesses 3 próximos jogos, e são jogos extremamente importantes. Mesmo não falando quais escolhas a gente vai começar a entender. Sim, é isso. É isso aí, nação. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Rick, sempre trazendo aqui conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, galera, puder nos ajudar, deixa aquele like maroto, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Bora, galera, vamos aqui deixar aquele like aí, se inscreva. Lembrando vocês, o Flamengo entrará em campo agora no dia 12, né? Na quinta-feira no estádio do Maracanã. Tem mais 6 dias aí. Partida válida pela Copa do Brasil, partida decisiva, né? O Flamengo em um empate já se classifica para as semifinais da Copa do Brasil.